Então vamos lá, galera. Vamos agora aqui começar o estudo de matrizes. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o que é uma matriz. Matriz é uma organização de dados. Ela pode ser simbolizada com colchete. Ela também pode ser simbolizada com parênteses. Ou pode ser simbolizada por linhas verticais duplas. Como eu falei anteriormente, é uma organização de dados. Então eu vou botar aqui com parênteses. Vou botar aqui alguns dados aqui. Observem que esses dados, para quem fez um curso de Excel, eles são localizados. Então esse camarada aqui, esse 1, ele encontra-se na primeira linha e na primeira coluna. Então a gente fala que esse camarada, ele é o elemento A11. Então qualquer elemento de uma matriz vai ser representado genericamente pelas letras IJ, onde a letra I vai representar a posição na linha e a letra J a posição na coluna. Então a matriz que eu estou utilizando para começar a matéria, ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. A gente fala que ela é uma matriz 2 por 3. Então quando você for ver o tipo de uma matriz, o primeiro valor vai estar referente à linha e o segundo valor vai estar referente à quantidade de colunas. Então vamos continuar nessa temática de localizar. Vamos ver esse camarada aqui, o 7. Esse camarada, ele encontra-se na segunda linha, só que ele está na terceira coluna. Então é o elemento A23, porque ele está na segunda linha e na terceira coluna. Vamos ver esse camarada aqui, o 4. Vou colocar ele de preto aqui. Esse elemento, o 4, ele encontra-se na primeira linha e na segunda coluna. Então ele é o elemento na primeira linha e na segunda coluna. Ele é o elemento A12, porque ele se encontra-se na primeira linha. Então aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha. Botei as linhas em preto. Aqui é a primeira coluna, segunda e terceira. Então aprendemos como é que você interpreta a localização de qualquer elemento de uma matriz. Agora nós vamos ver que essa abordagem aparentemente simples pode ser abordada como uma questão, beleza? Então vou pegar aqui uns exemplos de arbitrários aqui. Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar que, então vou dar aqui o exemplo. Eu quero construir uma matriz A e ela é 2 por 2. Acabamos de ver que se eu falo que ela é 2 por 2, ela tem 2 linhas e ela tem 2 colunas. Toda vez que a quantidade de linha for igual à quantidade de coluna, a gente chama essa matriz de matriz quadrada. Beleza? 2 por 2, 1 por 1, 3 por 3, 4 por 4 e assim sucessivamente. Beleza. Só que ele não te dá essa matriz no meu exemplo. Ele fala isso aqui, ó. Quando você se esbarrar com essa simbologia que eu estou colocando aqui, é porque a banca, o exercício, quer que você monte a matriz. Vou colocar aqui e já vou ensinar como é que você vai se portar. Então, vamos lá.
que ele quis dizer? Ele não deu a matriz A. Ele falou que a matriz A é de um tipo qualquer, no nosso caso aqui é 2 por 2, e te deu isso aqui. Isso aqui é a chamada lei de definição, é o que define os elementos da matriz. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir a matriz genérica. O que eu quero dizer com a matriz genérica? Vou colocar os seus elementos aqui que eu não conheço. Toda vez que você tiver a quantidade de linhas com a quantidade de colunas, quando você multiplica, você tem um total de elementos. Então a nossa matriz ela tem 4 elementos. Observe no nosso exemplo anterior, se eu pegasse 2 vezes 3 dava 6. Vê se a nossa matriz inicial não tem 6 elementos. Beleza? Então quando eu multiplico linha com coluna, dá o total de elementos. Então essa matriz genérica vai ser A11, é o camarada da primeira linha e da primeira coluna. A12, ó, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Aqui é A21 e aqui é A22. Repare que eu não conheço os elementos, por isso que eu chamo de matriz genérica. Então, eu cheguei na conclusão que são 4 elementos pela multiplicação da quantidade de linhas com colunas. E eu cheguei à conclusão que tem 2 linhas e 2 colunas porque eu interpretei esse símbolo aqui, 2 por 2, igual esse símbolo aqui, 2 por 3. Beleza? Então, você agora vai fazer o seguinte. Vamos verificar aqui a nossa lei de definição. Ele fala para mim que quando I for igual ao J, o elemento é o zero. Ou seja, acabamos de aprender anteriormente que o I e o J, respectivamente o I é linha e o J é coluna. Então eu vou procurar aqui, na minha matriz genérica, quais são os elementos que o I é igual ao J. Então é o A11 e o A22. Por quê? Observe que tanto o I, que vem primeiro, é 1, e o J, que vem segundo, é 1. Observe que o I que vem primeiro é 2. Aí você vai seguir uma lei. Ele fala que quando o I for igual a J, o elemento é igual a zero. Tá vendo? É só você seguir a lei de definição. Agora, nós vamos ver os próximos. Quando I for diferente com J. O I é diferente de J quando for A12 e quando for A21. Né? Porque aqui o I é 1, que é diferente de 2. O I é 2, que é diferente de 1. Só que agora o enunciado propõe para você uma operação. Ele pode fazer uma série de coisas. Quando o I for diferente de J, você tem que somar o I com J. Então aqui vai ficar 1 com 2, 3. E 2 com 1, 3. Moral da história. Ao interpretar a lei de definição, eu consigo montar a minha matriz. 0 e 0 no A11 e no A22. 3 e 3 no A12 e no A21. Beleza? Então, guardem isso que já foi recorrente em matéria de prova, né? Tranquilo essa primeira parte aí. Vamos agora falar do... Deixa eu pegar aqui uma folha aqui. De algumas operações, né? Porque as matrizes, igual os números, elas vão fazer algumas operações. Mas antes de fazer as operações, eu vou mostrar uns tipos especiais de matrizes. Então vamos lá. Vou começar aqui. Tá aqui alguns tipos de matrizes. Beleza? Primeiro aqui eu quero falar o que é uma matriz transposta. Toda vez que a gente tiver uma matriz e o enunciado falar em matriz transposta, o símbolo será a letra que representa a matriz e aqui um expoente que é um T.
Beleza? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar aqui a matriz D. Ela é do tipo aqui, ó. Vou botar aqui os elementos. Aí. Qual é o tipo dessa matriz? Primeiro você conta a linha. 1, 2, 3. E depois você conta as colunas. 2. Essa é uma matriz 3 por 2. Agora, eu quero determinar a transposta dessa matriz D. Repare que não importa qual é a letra que esteja aqui embaixo. O que importa é o expoente que eu estou sinalizando aqui na letra que eu indiquei qual é a matriz. Então, esse T representa a matriz transposta. Toda vez que ele falar matriz transposta, você vai mudar linha com coluna. O que eu quero dizer com isso? Você vai mudar linha com coluna. A matriz D original, ela era 3 por 2. A transposta de D tem que ser 2 por 3. Então, o primeiro passo é esse. Primeiro passo. Mudar a linha com coluna. O segundo e o último passo é você perceber que, além de eu mudar a linha com coluna, eu vou mudar a posição dos elementos ali dentro. Você vai mudar a posição. O que isso significa? A nossa transposta aqui, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então reparem que eu estou colocando aqui em marrom a primeira linha de D. Na transposta, a primeira linha de D se transforma em primeira coluna. Tá vendo? Agora eu vou colocar em vermelho a segunda linha de D. Na transposta vai ficar o quê? 0 e menos 4. A segunda linha se transformou em segunda coluna. E agora eu vou colocar em azul a última e terceira linha de D. A terceira linha se transforma em terceira coluna. Então, você, além de mudar linha com coluna, você muda a posição dos elementos. O que era linha na matriz que eu chamo de original, na transposta se transforma em coluna. Maneiro, né? Isso daí é um negócio que é muito interessante, porque você percebe que você muda o tipo de matriz e você muda o posicionamento dos elementos. Isso é uma matriz transposta. Beleza? 2. Matriz oposta. A matriz oposta é simbolizada por sinal de menos na frente da matriz. Nós vamos usar muito essa matriz quando nós se depararmos com as operações de subtração. Então, primeiro a gente vai ver. A matriz oposta é mais tranquilo. Por quê? Reparem que aqui eu tenho a matriz C. 1, 3 e menos 7. Vamos ver qual é o tipo dessa matriz. Essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e uma única coluna. Toda vez que você tiver uma matriz que tiver apenas uma coluna, isso aqui se chama matriz coluna. Beleza? Matriz coluna. Agora, vamos calcular a oposta de C. Lembrando que a oposta é um sinal de menos. Toda vez que você se deparar com um sinal de menos na frente da matriz, para calcular a oposta, é só você trocar o sinal dos elementos. Ou seja, é igual quando você tem um sinal de menos na frente de um parêntese. O elemento original 1 na oposta é menos 1. O elemento original 3 na oposta é menos 3. O elemento
original menos 7, na oposta 7. Então, quando você pegar da matriz original para a matriz oposta, é só trocar o sinal. Beleza? Então, esse aí é um conceito que a gente vai usar daqui a pouco nas operações. Tranquilo? Então, é isso. Não gosto de fazer vídeos muito grandes.